Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dos principais músculos do pescoço e da base do crânio. Quando a gente fala desses músculos, então, a gente vai ter músculos que são mais superficiais e músculos que são mais profundos. Normalmente, os músculos mais conhecidos são os músculos mais superficiais, como o platisma, que é um músculo superficial do pescoço, mas que no caso do nosso desenho ele nem está aparecendo aqui. Nas nossas videoaulas, eu deixei o platisma separado para a gente e a gente estudou o platisma como músculo da cabeça, ou músculo da face. Por que o platisma foi estudado junto com os músculos da face? Apesar de ser um músculo superficial do pescoço, o músculo platisma é um dos músculos inervados pelo nervo facial, que é o sétimo par craniano, assim como toda a musculatura da expressão facial, ou seja, da mímica facial. Por isso a gente estuda o platisma junto com os músculos da face, apesar dele ser um músculo superficial do pescoço. Quando a gente vai estudar os principais músculos do pescoço, independente da função específica de cada um deles, o que a gente tem que entender é que, quando a gente estuda didaticamente ou pega para estudar em qualquer livro, a função didática, ou seja, a função que a gente espera encontrar em um livro relacionada a um determinado músculo, sempre está relacionada à sua função durante uma contração concêntrica, ou seja, durante o seu encurtamento. Só que quando a gente olha para os músculos do pescoço, a função básica dos músculos do pescoço não é estar o tempo todo se movimentando ou o tempo todo fazendo flexão e extensão da cabeça. Eles trabalham quase que o tempo todo em contração isométrica, porque eles são músculos responsáveis pela sustentação da cabeça, tá bom? Então, quais são esses principais músculos? Então, a gente tem alguns grupos de músculos muito importantes aqui. Em azul, na região posterior, está aparecendo músculo trapézio, fibras superiores. O músculo trapézio, ele é um músculo muito grande, tem um formato trapezoide e fica na região dorsal e superficial do nosso corpo. Só que por ele ter um formato trapezoide, ele vai ter fibras superiores, depois ele vai ter fibras médias, que elas são horizontais na região dorsal, e vai ter fibras inferiores. Como ele é um músculo largo, as fibras superiores são antagonistas das fibras inferiores. Então esse trapézio, fibras superiores, vai ter inserção na escápula e na clavícula, depois ele vai ter inserção lá na base do crânio. Origem, então, como é a origem sempre, o nosso estudo sempre é crânio caudal e médio lateral, a origem então na base do crânio, inserção na clavícula, extremidade lateral da clavícula e no externo, e na escápula, perdão. E quando ele vai fazer a contração, então, se a gente está falando de contração aproximando a inserção da origem, ele vai ser um dos principais responsáveis pela elevação da escápula e, consequentemente, pela elevação do ombro. Depois, a gente vai ter um outro músculo bem grande aqui, que é considerado morfologicamente como um bíceps. Por quê? Porque ele vai ter uma origem superior e duas inserções inferiores. Que músculo é esse? Esse é o famoso músculo esternocleidomastoideo, tá? O nome é um pouquinho complicado quando a gente está estudando pela primeira vez, mas ele é muito significativo quando você pensa que o nome está relacionado aos pontos de inserção. Então, por que ele chama esternocleidomastoideo? Porque ele tem uma porção ou uma inserção external no manubrio do externo, ele vai ter inserção clavicular na extremidade medial da clavícula e ele vai ter inserção ou origem no processo mastoide. Então, por isso que ele é chamado de músculo esternocleidomastoideo. Qual é a função dele? Quando a gente faz uma contração unilateral do esternocleidomastoide, ele é responsável pela extensão cervical, ele é responsável pela inclinação homolateral, ou seja, para o mesmo lado, e pela rotação contralateral. Só que se a gente parar para pensar que a gente pode contrair os dois esternocleidomastoides ao mesmo tempo, ou seja, realizar uma contração bilateral de esternocleidomastoide, o resultado dessa contração vai ser uma extensão cervical. Então a gente pode falar que ele é o principal extensor cervical. Por quê? Porque o esternocleidomastoideo, ele inclina o direito, inclina para a direita, roda para a esquerda e estende. O esquerdo inclina para a esquerda, roda para a direita e estende. Então as inclinações opostas se anulam, as
rotações opostas se anulam e sobra então a somatória das extensões. Por isso ele é o principal extensor cervical. Depois, aqui a gente vai ter um outro músculo bastante importante, na verdade dois músculos importantes. Que músculos são esses? Esse músculo superior então vai ser o músculo esplênio da cabeça, que é um músculo profundo e extensor cervical. E aqui mais abaixo a gente vai ter então o músculo levantador da escápula ou elevador da escápula, que é um músculo profundo em relação ao trapézio e fibras superiores, tem a sua origem também na base do crânio, né? E depois a sua inserção no ângulo superior da escápula. Durante a contração do elevador da escápula, então, o resultado dessa contração, elevação da escápula e, consequentemente, elevação do complexo do ombro. Aqui, em verdinho, vão aparecer três músculos, tá? Eles são os músculos escalenos. Escaleno posterior, escaleno médio e escaleno anterior. Os escalenos têm a origem deles localizada na base do crânio e o ponto de inserção dos escalenos, anterior, médio e posterior, ele é feito na primeira costela. Então a gente classifica os músculos escalenos como músculos acessórios da ventilação, mais especificamente músculos acessórios da inspiração, porque durante uma inspiração forçada, a gente precisa levantar, ou seja, aumentar o volume, o diâmetro de caixa torácica no sentido superior. Quem faz isso? Esternocleidomastoide, ele é um dos músculos acessórios da inspiração, ou seja, trabalha no processo de inspiração forçada, junto com os escalenos, que são músculos profundos, se inserem na primeira costela e elevam a primeira costela. O que a gente tem de curiosidade, de relevância clínica quando a gente fala dos escalenos? Entre o escaleno anterior e o escaleno médio, a gente vai ter a passagem do tronco inferior do plexo braquial, junto com a passagem também da artéria subclávia. Isso tem uma relevância clínica muito significativa. Por quê? Porque contraturas de escaleno, né, ou seja, se você tiver algum espasmo de escaleno, você pode ter compressão dessas estruturas, compressão de estrutura nervosa, compressão de estrutura vascular. No caso de compressão da artéria subclávia, as compressões das artérias, normalmente elas geram uma sintomatologia que a gente chama de parestesia, ou seja, sensação de formigamento. E no caso da compressão do tronco do plexo, compressão nervosa dá uma disestesia, ou seja, uma alteração de sensibilidade, que pode ser uma hiperestesia, um aumento de sensibilidade, ou uma desestesia mesmo, uma confusão de sensibilidade, dor, choque, sempre irradiada no sentido do nervo. Tá? Então, isso tem uma relevância clínica importante, porque entre o escaleno anterior e o médio passa então o tronco inferior do plexo braquial, né? Raízes de C8 e T1, e além disso também ele está passando aqui entre o escaleno anterior e o escaleno médio, além da artéria subclávia que também passa junto aqui. Então, escaleno anterior, escaleno médio, escaleno posterior. Depois a gente vai ter o músculo supraclavicular, que vai estar localizado logo acima da clavícula. E aqui na região anterior, então, a gente vai ter alguns músculos que estão diretamente relacionados com o osso ióide. Que músculos são esses? É um grupo de músculos que a gente chama de músculos supraióideos e músculos infraióideos. Quem são os músculos, então, supraióideos? Então, a gente vai ter um músculo bem anterior aqui, né, dos infraióideos, que ele é o músculo externo-ióideo. Esse músculo externo-ióideo, então, ele vai lá do manúbrio do externo até o osso ióide. É um músculo maior e mais superficial. Depois, a gente vai ter um outro músculo bastante importante, que é o músculo omoióideo. E esse músculo omoióide ainda vai ser dividido em porção superior e aqui embaixo vai passar a porção inferior do omoióide. Esses são os dois principais músculos que a gente chama de infraióideos. E os supraióideos são os músculos que ficam localizados entre a mandíbula e o osso ióide.
Então esses músculos supraioides normalmente são os músculos então que vão formar o assoalho da boca, porque o assoalho da boca é formado por tecido muscular. A gente tem a mandíbula que dá a volta, né, o corpo da mandíbula que dá a volta aqui na parte inferior da cavidade oral, mas o assoalho da boca então ele vai ser formado por músculos. Então a gente vai ter músculo ilioióide e o principal desses músculos do assoalho da boca vai ser o músculo digástrico, que está localizado então bem no assoalho da boca. Os músculos supraioides estão relacionados então com a formação do assoalho da boca e com a mastigação, e os músculos infraioides então, eles são músculos relacionados então com a laringe, tá? Mais relacionados com a fonação, relacionados com a deglutição. Aqui em amarelinho estão aparecendo as glândulas salivares, algumas delas. Essa glândula aqui, a submandibular, embaixo da mandíbula. Essa glândula aqui, mais lateral, é a glândula parótida, principal glândula salivar. Aqui a gente tem o meato acústico externo, né, o orifício externo do ouvido, e em verdinho aqui eu coloquei para vocês o músculo masséter. Né? O músculo masséter, a gente estudou, quando a gente estudou músculos da face, a gente não fala do músculo masséter. Por quê? Porque o masséter, ele não é um músculo da face, ele é um músculo da mastigação, assim como o bucinador também. Então o masséter, diferente dos músculos da face, ele tem a inervação motora dele realizada pelo nervo trigêmeo e não pelo nervo facial, como são os músculos da expressão facial. E ele vai ser um músculo, assim como os músculos pterigoides e alguns músculos também infraioides, responsável pela mastigação, sendo o masséter o principal responsável pela força de preensão da mastigação, e os pterigoides e alguns infraioides, eles são responsáveis, então, pelo ajuste, ou seja, pelos movimentos laterais da mandíbula. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Nosso material completo, tanto em texto quanto em vídeo, vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, nas nossas redes sociais, que vão aparecer aqui para vocês. A gente vai estar sempre divulgando tudo que a gente está fazendo de novo e tudo que a gente está postando de novo, tanto no site quanto no canal. E entrem no nosso canal também, se inscrevam no nosso canal para ter acesso às playlists com todos os vídeos para vocês, beleza? Um abraço para vocês então e até a próxima aula.